Vídeo rápido sobre Petrobras com códigos de negociação Petro 3 e Petro 4 na Bolsa de Valores brasileira. Empresa essa que já retornou 1.740% aos sócios contra um retorno de 481% do Ibovespa, principal índice brasileiro. Trazendo isso para o mundo real, um aporte inicial de apenas R$1.000 na companhia se transformou hoje em R$18.400, aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso que eu sempre trago para vocês em todos os vídeos. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente estar lendo antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. A Petrobras divulgou seu resultado, foi um bom resultado. Essa queda de mais de 10% em apenas um dia, ela não está relacionada ao operacional da companhia, porque mais uma vez, por conta de uma mudança brusca em gerência ou a mão de seus controladores, a companhia e nós, como sócios, somos penalizados. A gente tem muita coisa para debater, ele é um debate amplo, fica até o final do vídeo, até o gerenciamento de risco, e vocês vão ver como o operacional dela está muito em linha, só que ela tem um agravante, a gestão. E a gente pega desde as declarações do CEO na semana passada, a gente pega a ingerência se utilizando dela como instrumento político, desde a disparidade de preço praticado, e o que a gente começa a ver é que o passado pode estar de volta. A reação não poderia ter sido outra, tanto aqui quanto lá fora, uma queda acima de 2 dígitos, as ADRs na realidade caíam 13% logo pela manhã. Comentário rápido, ADR das quais a gente vai inclusive tratar de Bradesco e Vale, como se expor a essas empresas lá fora, e você pega essa conjuntura como um todo e soma ao anúncio de dividendos aquém das expectativas do mercado, 14,2 bilhões, proposta inicial são para 2 parcelas no mês de maio e junho de 24, totalizando R$ 1,10 por ação da companhia, tanto ordinária quanto PN, sem diferenciação aqui. DataX Direitos vai ser no dia 26 de abril, então nós temos a Datacom no dia 25 de abril. E na mesma matéria aqui embaixo, eu queria descer para mais uma situação envolvendo a Petrobras. Abre aspas. Na esteira de más notícias, a Federação Única dos Petroleiros, a FUP, apresentou uma denúncia à Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, comentário rápido, duvido muito que isso vá adiante, contra a ocorrência de operações atípicas com ações da Petrobras, que provocaram forte oscilação na cotação dos papéis no dia 28 de fevereiro. O que eles desconfiam? Suspeita de informação privilegiada, conhecido no mercado como insider trading e de manipulação de mercado, por isso exigem urgência na investigação. Então, como se não bastasse tudo isso que eu trouxe, que o mercado está trazendo, nós temos o caso de corrupção agora na Unigel e manipulação de mercado, não sabemos por conta de quem. A reação do mercado não foi nada satisfatória, só que aqui eu queria fazer uma pausa para um outro comentário na mesma matéria ainda de hoje. Se a gente seguir aqui, a gente vai tratar de sucessão da Vale. Então hoje, dia 8 de março, a Vale está tendo mais uma reunião, conselheiros e as cadeiras mais importantes, para tentar rever aquilo que foi iniciado em 15 de fevereiro sem sucesso da cadeira de CEO da companhia. A grande realidade é que existe um racha gigante, e aí a gente fala também de ingerência do Estado para cima da Vale, que é uma corporation, e a companhia se reúne hoje, sexta-feira, 8/3, para tratar dessa sucessão e estuda até mesmo a recondução do Eduardo Bartolomeu para mais um período à frente da companhia, caso eles não cheguem em algum acordo. Então, só uma pausa para esse comentário, porque a gente fala de 2 das maiores empresas do país sofrendo ingerência em um momento decisivo para a Vale. A gente fala da cadeira mais importante da companhia. Seguindo ainda em Petrobras, hoje 8 de março, a Petrobras negou um estudo para que ela possa adquirir uma fatia da Vibra. Vibra que divulgou os resultados agora recentemente, foi um bom resultado operacional acima de tudo. Nós vamos falar dele, mas essa daqui talvez seja a segunda e única notícia positiva da companhia. Segunda e única porque, como eu falei, o operacional dela ainda está muito saudável, muito tranquilo.
tranquilo. Nós temos uma queda de 28% no lucro, e a gente já vai falar disso. E deixando o trimestre de lado e falando de maneira anual, o lucro é 34% inferior quando comparado ao lucro total do ano fiscal de 2022. O EBITDA, por sua vez, teve uma queda muito menor, apenas 8,5%, corrobora com aquilo que eu estou falando do operacional da companhia, dívida em alta e o CAPEX também em alta. Números oficiais da companhia sempre acessem o RI de todas as suas investidas. E aqui eu queria fazer uma pausa para aquele alinhamento de expectativas que eu sempre falo que não deveria ser surpresa para o sócio, para o investidor de valor. Esse anúncio de proventos, ele já era falado do seu corte desde o ano passado. A gente fala do maior corte de proventos do planeta. E para os seguidores mais antigos do canal, isso são anotações do ano passado. O lucro dela, ele já vinha em queda, e uma queda muito forte, maior ainda do que nós tivemos nesse trimestre. Então o olhar ele tem que ser tirado da linha de lucro líquido. Duas coisas que nós temos que olhar: gerência e operacional. Como está o operacional da companhia? E aqui a gente passa a fazer a nossa parte. O segundo maior EBITDA da história da companhia, 52 bilhões de dólares. Um FCO também o segundo maior da história. Uma produção próxima ao recorde total da companhia. A capacidade operacional dela está plena, mais 4 novos sistemas de produção entrando e dentre outros recordes de processamento. A gente vem para o resultado consolidado dela e aqui a gente tem destrinchado linha por linha a receita da companhia. Já em adianto, quando a gente fala de diesel, gasolina, gás e todo o restante, nós tivemos queda. Nós tivemos uma alta marginal aqui na linha de outros derivados de petróleo e outros produtos. O restante é queda em todas as linhas da cadeia produtiva da companhia. Por que isso acontece? Abre aspas aqui para a mensagem da diretoria. O mercado global de petróleo e gás iniciou o ano de 2023 em declínio, influenciado por preocupações sobre a dinâmica econômica global e a retomada de consumo de petróleo da China. E isso eu devo concordar com eles. Eu trago para vocês o fim do superciclo de todas as commodities. A situação da demanda da China eu também já trago há praticamente um ano. E tudo isso se traduz em quê? Em uma receita total de vendas de 134,2 bilhões de reais, uma queda de 15% quando comparado no year over year, quando comparado ao quarto tri do ano passado. Um lucro líquido de 31 bilhões, uma queda de 28% quando comparado ao ano passado. E o EBITDA ajustado atingindo 67 bilhões. Aí um cenário um pouco melhor, uma queda de 8,5% quando comparado ao quarto tri do ano passado. E aqui vem o grande ponto do porquê eu falo que o operacional está bem, só que aquela velha frase, não adianta uma boa empresa cíclica fazer um bom trabalho, sendo que ela é comoditizada, ela depende de um fator externo, algo que não está sob o controle dela. E aqui a gente enxerga o efeito disso. A gente fala do Brent, praticado a $101 em 2022, e em 2023 ele fechando a $82. É uma queda de praticamente 20%. Valor esse que impacta receita da companhia. Receita essa que impacta lucro ao acionista. Petrobras que em queda de 11%, coberta por 8 casas ou 8 analistas. Tem 4 recomendações para neutra, 4 recomendações para compra. Nenhuma recomendação de venda ainda para a companhia. Análise fundamentalista, lucros e mais lucros, tese essa de Peter Lynch. O investidor pega a DRE da companhia, maior histórico possível. Vamos utilizar de 3 imagens apenas para facilitar o gerenciamento de risco. A gente vê uma crescente na receita dela historicamente, porém diversos períodos de prejuízo. 2 pontos aqui para separar. Primeiro ponto, ela é uma empresa cíclica e períodos de prejuízo são normais. Só que eu gosto tanto e confio tanto na capacidade da empresa e na importância que ela tem não só para nós brasileiros como sociedade, mas para o mundo quando a gente fala de petróleo e energia, que eu chego a dizer que o segundo ponto, que é a ingerência, ele é o maior impactante nesses prejuízos que ela teve ao longo da história dela. Seria muito fácil se utilizar do fato dela ser cíclica como desculpa para que ela possa dar prejuízo por algum período, só que eu creio piamente que operacionalmente ela é muito capaz de passar períodos sem prejuízo. Os maiores fatores, para mim, ainda são ingerência sob a companhia.
Quanto ao ROI, Return on Equity, tese essa de Warren Buffett, ela tem uma média histórica de 11%, ela é uma empresa de capital intensivo, ela é uma empresa cíclica, que tem períodos sim de retornos negativos, só que ponto de atenção que eu gostaria de voltar novamente é o alto retorno nos anos de 21, 22 e 23, por conta de um super ciclo de commodities. A não ser que a gente tenha mais um fator externo que a gente não espere, por exemplo, conflitos regionais, geopolíticos, que possam cessar a oferta de petróleo, e isso geraria uma explosão no valor do petróleo. Se tudo correr normal, a tendência é essa rentabilidade da companhia continuar em queda, não por culpa dela, porque ela é uma empresa de excelência, mas por conta da commodity a que ela é ligada. Essa rentabilidade de 52% comparado ao histórico dela por si só já explica o porquê da alta das contações e porquê da alta dos proventos. Dividend Yield, tese essa de Benjamin Graham e Luiz Barsi Filho, proventos esses que atingiram 70% em 2022. Foi bom para nós como sócios, a gente gozou e aproveitou muito disso, só que isso jamais é motivo de empolgação. Não é o normal dela, ela é uma empresa com diversas lacunas, com períodos baixíssimos de distribuição de proventos, e isso não pode ser tomado pelo investidor de maneira alguma como algo normal, isso é insustentável, passageiro. Só corrobora novamente com a tese de super ciclo de commodities. Gerenciamento de risco esse pessoal, individual e intransferível. Portanto, falamos de Petrobras, uma empresa de commodities cíclicas ligada ao petróleo, e ela obtém para nós nota 4. Ela é considerada uma ótima empresa. Sempre lembrando que notas 3, 4 e 5 são boas, ótimas e excelentes empresas. Pontos positivos e negativos da companhia, a tese da companhia. Tese essa que para mim é intocável, é inquestionável, com exceção da gestão, operacionalmente e naquilo que é não tangível, nicho, competitividade, poder de repasse, de valor de produto para cliente, ela é praticamente intocável. A gente fala de algo que beira o monopólio no Brasil. Junto a isso, a gente tem um operacional gigante e de excelência, que toda vez que a gente fala do business cycle, períodos de recessão, depressão, crises globais de fato, só que ela é tão capaz, ela é uma máquina de gerar dinheiro, que ela passa por esse truth, e truth em inglês é atravessar algo, é através de. Portanto, ela passa essa depressão, essa recessão, ela se recupera, ela se expande e atinge o seu pico máximo novamente. Só que o grande ponto mesmo é a questão das commodities em si, commodities essas que sempre vivem super ciclos de anos. Mais recente, desde 2016, a gente teve um super ciclo de 5 anos para minério, cobre e o petróleo propriamente dito. Todo o setor de alimento também viveu um super ciclo de 20 a 21. Consequentemente, a empresa passa a ter o seu período mais rentável de toda a história. Ela mudou internamente? Não, ela continua uma empresa de excelência operacional. O que mudou é o preço da commodity. Esse sim fez que a empresa tivesse retornos expressivos. E aqui eu finalizo trazendo que essa queda no lucro já era esperada, o consenso de mercado era marginalmente acima disso, ou seja, o próprio mercado que já estuda, cobrem a companhia, sabem que os lucros estão caindo e vão continuar a cair enquanto o barril do petróleo tiver quedas no seu preço, e isso já acontece desde o ano passado. Portanto, hoje falamos da Petrobras, uma queda expressiva acima de 2 dígitos, que eu repito, não tem nada a ver com o resultado da companhia. Isso já era precificado pelo mercado, essa queda é dada por um menor dividendo, pelo risco político de ingerência em cima da companhia. Petrobras é uma empresa que eu gosto muito, mas infelizmente tem algumas coisas que parecem que nunca mudam. Por isso que é preciso ter cautela, deixar de agir de maneira emocional. Se você não é membro, torne-se membro. Ter de fato uma estratégia de diversificação, uma estrutura de gerenciamento de risco, para que a gente consiga pelo menos minimizar perdas tão grandes como essa de maneira diária. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontre excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque elas às 7 chaves. O Value Investing foi e ainda é a melhor maneira de você, investidor pequeno e individual, multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá!